Vamos direto agora para a cidade de Extremóis, onde se encontra o repórter Ranilson Oliveira para trazer informações, atualizar as informações sobre o assassinato do vereador Fábio Vicente da Silva, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira na zona rural da cidade. Zona rural do município, pessoal assustado, o vereador que foi assassinado dentro de casa durante a madrugada. Ranilson, você comigo de volta aqui no Patrulha, agora 12 horas e 7 minutos. O que tem aí de atualização pra gente, irmão? Pois é, viu, Alisson? É a violência no Rio Grande do Norte que não escolhe classe social. Na madrugada desta sexta-feira, como falamos anteriormente, o vereador Fábio Vicente da Silva, 48 anos, foi executado com pelo menos 3 disparos dentro de casa. A nossa equipe, o repórter Rogério Fernandes e também o repórter cinematográfico Maurício Teixeira, eles estiveram lá no local do crime e conversaram com algumas pessoas que conviveram com o Fábio Vicente. Vamos acompanhar. 2h30 da manhã, eu estava dormindo no meu quarto e quando eu me deparei com um motoqueiro, acho que tinha 2 pessoas assim, uma atrás dele, porque ele deu uma pesada na porta, arrombou a porta do meu quarto, já tinha arrombado a porta da frente, da sala, né? E arrombou a porta do meu quarto e já foi apontando a arma para mim. Só que nesse momento, aí eu gritei, né? Repreende em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, fechei a porta, fiquei segurando e até afastando com medo de algum tiro, achando que eles iam empurrar novamente. Eu achava que era um assalto, né? Só que não houve nenhuma, não levaram nada, tinha 3 carros aqui, não pediram chave de carro, nem de nada. E em seguida, quando eu fiquei segurando a porta, eu escutei um tiro, eu só escutei um, né? A perícia parece que viu que tinha 3. E aí eu corri para a cozinha, quando eu cheguei não tinha mais ninguém, a porta da cozinha fechada e só que a porta da frente ele já tinha ido embora. A sala tudo estava apagado, as luzes, e ele estava de capacete, estava com o braço coberto, de calça, não dava para reconhecer a estatura mediana, o que eu vi, né? Eles chegaram a falar alguma coisa assim que entraram na casa? Então, ele falou, eu estava entendendo que era polícia, mas depois eu estava pensando que não ia falar que ia se apresentar como polícia. Então, provavelmente não chame a polícia, porque eu fiquei tão atordoado, mas houve um grito falando o nome polícia, né? E aí foi que eu acordei atordoado e depois eu não lembro antes do que exatamente como é que foi. Pois é, o pacato distrito do Araçá, que fica a cerca de 10 quilômetros daqui do centro de Extremóis, parou, acordou aí por causa dos disparos e em seguida a triste notícia da morte do Fábio Vicente. Um amigo dele de infância, inclusive, conversou também com o repórter Rogério Fernandes. Vamos ver. Hoje, quando amanheceu o dia que eu soube na notícia, não acreditei não. Ele não tinha segurança, casa simples, casa aberta, enfim, não tinha ameaça, ninguém sabe de nada, né, Neto? Rapaz, aqui, graças a Deus, a casa dele que nem você vê aí, não tem grade, não tem nada, nem câmera, nem nada, a segurança dele era Deus. Não tem inimigo nenhum, que a gente sabe não tem inimigo nenhum. Ninguém sabe qual foi o motivo que aconteceu de levar a morte do vereador. Muito querido aqui na hora, sabe todo mundo, né? Difícil, né? Com certeza. Perder um amigo assim, né? Desde muito tempo que vocês se conhecem. Desde criança, 53 anos que eu moro aqui, ele é uma pessoa boa. Pois é, e nós falamos direto do plenário da Câmara Municipal de Extremóis. Francisco Silva vai mostrar aqui, olha só, era esse espaço aqui onde o Fábio Vicente trabalhava. E no finalzinho da manhã de ontem, para o começo da tarde, ele participou da última sessão. Saiu daqui, como sempre, conversando, sorrindo, interagindo com os colegas. Afinal, o vereador Fábio Vicente estava no 4º mandato e havia sido presidente desta casa por 3 vezes. Aqui ao meu lado, o vereador Godot, que conhecia o Fábio Vicente de muito tempo, ele que é do Podemos e o Vicente era do PL. Ô vereador, de repente vocês acordam ainda de madrugada com essa triste notícia. Boa tarde a todos, boa tarde Análise, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Patrulha da Cidade. Pois é, meu amigo, acordamos com essa triste notícia, né? Nosso amigo Fábio Vicente, né? Uma coisa inesperada, acordamos cedo da madrugada e veio essa triste notícia, né? Ficamos ainda sem acreditar, estamos aqui, né? O presidente estava aqui na casa, não consigo nem falar, então assim,
Os vereadores estão todos sem acreditar ainda. É uma triste notícia, esperando justiça pelo nosso amigo. Por algum motivo, ao longo dos últimos dias, vocês perceberam alguma mudança no comportamento do vereador? De repente, ele teria discutido, se envolvido em alguma coisa que pudesse, de alguma forma, viesse aí a motivar algo tão covarde, tão violento? Não, o Fábio é uma pessoa muito brincalhona, né? Todos aqui gostavam muito dele, o presidente dessa casa. Ninguém aqui tem atrito com ele, nenhum vereador aqui, né? Nós todos somos unidos aqui. E ele era um cara que, por 4 mandatos, né? Estavam aqui nessa casa, o mais antigo. Então, assim, todos nós respeitávamos ele a nós. Então, assim, nada que possa ter mudado ele. Aqui ele estava sempre a mesma pessoa, sempre brincalhão, como eu disse, enfim. Vereador, o presidente da casa já decretou luta oficial por 3 dias, no caso hoje, segunda e terça-feira, mas a gente sabe que ainda é cedo, ainda é prematuro falar sobre a posse do suplente, mas isso só poderá acontecer provavelmente lá para quarta-feira. Isso, provavelmente, né? Foi decretado luto de 3 dias aqui, né? Hoje, segunda e terça. Quarta-feira estaremos aqui, é o presidente que sabe realmente mais essa questão, né? Vai ser decretado ainda a vacância do cargo ainda, isso é posterior, não estamos pensando nisso ainda, enfim, estamos pensando ainda no luto do nosso amigo, né? Então, ao longo dos dias aí vamos estar divulgando aí na Câmara Municipal os procedimentos cabíveis em relação a esse caso. O velório deverá acontecer ainda na tarde desta sexta-feira. Acreditamos que sim, né? E, pela gente soube, só vai ser feita a liberação agora a partir do meio-dia do corpo dele. Eu acredito que o velório seja na igreja do irmão dele, no qual ele é pastor, né? Assim, foi informações que ficamos sabendo, mas nada ainda oficial. Vamos estar transmitindo e passando para todo o pessoal para acompanhar, né, o velório do nosso amigo. Muito obrigado, vereador Godot, do Podemos aqui de Extremóis. Ele que gentilmente nos atendeu, tem um compromisso agora, vai ter que sair agora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tá Na Hora RN, no Patrulha da Cidade. Nossos sentimentos a todos vocês que fazem aqui a Câmara Municipal de Extremóis. Mas olha só, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a SESED, divulgou uma nota agora há pouco afirmando esclarecendo que as providências já estão sendo tomadas, tanto as investigações da morte do vereador Fábio Vicente, quanto ao atentado, onde o carro, né, o prefeito de Francisco Dantas, na região Alto Oeste, o José Adolfo, foi alvo de um atentado na noite de ontem. A polícia divulgou também que, já horas depois, a motocicleta utilizada pelos suspeitos foi apreendida na BR-226. 2 casos que expiram cuidado, que agora a Polícia Civil terá bastante trabalho para elucidar. Aqui, alguns questionamentos a quem interessava a morte do vereador Fábio Vicente, de 48 anos, aqui em Extremóis. A cadeira está vazia e agora a sociedade extremoisense espera uma resposta do poder público. Análise, eu volto com você. Ok, Ranilson, muito obrigado pelas informações. A gente está aí sempre acompanhando as investigações da polícia, a família, os nossos sentimentos, que Deus conforte nesse momento de dor. E nós vamos estar cobrando aqui as investigações, tá? Olha isso, falando no interior do estado, o negócio está pegando, viu? O pessoal está aí, ó, inclusive crimes contra políticos. Eu estou falando crimes mesmo de ameaça de morte. Nós mostramos hoje aqui um vereador que foi assassinado na cidade de Extremóis na madrugada. Estava dentro de casa. E um prefeito na região oeste do estado sofreu um atentado a tiros. Por pouco também não foi assassinado. Quem está comigo aqui que tem informações agora, vamos falar com ele. Ranilson Oliveira, você já tinha começado a falar sobre esse assunto hoje aqui no programa, mas uma situação referente também a políticos aqui no estado, né? Isso mesmo, viu, Analisson? Há um ditado popular que diz: o mar não tá para peixe, mas os últimos anos têm sido bastante perigosos para políticos no Rio Grande do Norte. Na noite de ontem, o prefeito do município de Francisco Dantas, na região oeste do Rio Grande do Norte, foi alvo de um atentado enquanto foi buscar a esposa em Pau dos Ferros. Ele estava próximo a um condomínio quando um motociclista efetuou pelo menos 2 disparos no carro onde ele estava. Um dos tiros atingiu aí o para-brisa do veículo, mas por sorte ninguém se feriu. Já na manhã desta sexta-feira, uma motocicleta que pode ter sido utilizada no atentado contra José Adolfo foi encontrada ali nas imediações da BR-226. A polícia suspeita que
que o veículo tenha sido utilizado nesse atentado. O prefeito utilizou as redes sociais para afirmar que não entende o porquê do atentado, afinal não tem inimigos, palavras dele. Mas a Secretaria Estadual de Segurança Pública, SESED, informou na manhã desta sexta-feira que deverá cobrar aí o rigor da Polícia Civil para que investigue tanto o atentado contra o prefeito José Adolfo de Francisco Dantas, lá na região oeste do estado, quanto também a morte do vereador daqui de Extremóis, o José Vicente da Silva, de 48 anos, que foi executado com vários tiros, ou melhor, com 3 tiros dentro de casa durante a madrugada, no distrito de Araçá, aqui na zona rural de Extremóis. 2 casos que colocam em xeque a política do Rio Grande do Norte. O que esses parlamentares, o que esses políticos fizeram para merecer, para passar por essas situações? A Polícia Civil, através da SESED, também informou que não há informações de relação entre os 2 casos, entre o atentado ao prefeito de Francisco Dantas e a morte daqui do vereador Fábio Vicente da Silva, de 48 anos, do PL, daqui de Extremóis. Ainda não há mais detalhes sobre o ocorrido contra o prefeito, mas certamente nos próximos dias a Polícia Civil deverá chegar aí, deverá divulgar uma linha de investigação e possivelmente, quem sabe a gente torce também para que chegue ao autor desses disparos que por pouco aí não atingiram o prefeito da cidade de Francisco Dantas, na região oeste do Rio Grande do Norte. Analisson, por enquanto são essas as informações, eu volto com você. Ok, Ranilson, muito obrigado por trazer os detalhes sobre esse atentado, esse prefeito lá, Francisco Dantas, interior do estado.